Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 21. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por esta palavra que nós lemos agora. Nós te suplicamos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo comunique essa palavra ao nosso coração, que o Senhor mesmo fale conosco e nos dê a graça desse entendimento, para que possamos viver para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos nos assentar? Meus irmãos, o sermão passado, o sermão do domingo anterior, nós ficamos detidos na instrução que Paulo fez a essa igreja, que estava ali no verso 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo instruiu os irmãos dessa igreja, da igreja que estava ali em Roma, para servirem ao Senhor. E o serviço que esses irmãos deveriam prestar ao Senhor, ali naquela igreja, e o serviço não ficaria restrito à igreja, mas os domésticos da fé são aqueles que recebem as primeiras bênçãos, que são oriundas dos irmãos. Mas a forma com que Paulo falou e ordenou e trouxe no seu primeiro mandamento é assim: servir ao Senhor. De que forma? Ele traz duas características na forma de que a igreja de Roma deveria servir ao Senhor. A primeira delas é com zelo, um zelo não remisso, um zelo não lento, um zelo não tardio. Ou seja, a primeira característica que Paulo instrui aquela igreja a servir ao Senhor é uma igreja zelosa, é uma igreja empenhada em fazer aquilo que tem que ser feito de uma forma célere, pertinente, aprazível a Deus. E outra forma, outra característica de servir ao Senhor que nós aprendemos domingo passado é que Paulo falou que isso tem que acontecer com cada crente, que deve ter fervor de espírito. O crente ali da igreja de Roma, e como um todo, e chega até nós nos dias de hoje, o crente tem que ferver no espírito. A conduta de vida, a prática de vida desse crente deve mostrar sempre Cristo e sua glória.
E nós aprendemos isso no domingo passado e saímos daqui constrangidos com a palavra do Senhor. Hoje nós damos continuidade no que Paulo está falando. Hoje nós continuamos aqui no verso 12. O verso 12, Paulo continua com seus pequenos mandamentos e mandamentos que são cunhos de informação e exigência para que essa igreja cumpra. Verso 12 ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha que texto profundo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejam perseverantes. Aqui contradita com discursos contemporâneos dos dias de hoje, que são discursos que alegram e que massageiam os nossos corações. Paulo chama esses irmãos ali em Roma para que simplesmente eles deem continuidade nessa vida piedosa e fervorosa que ele expôs no verso 11. Você foi chamado para viver fervoroso, um crente cheio do Espírito Santo. De que forma? Paciente, esperançoso e perseverante. Não tem estímulo para vanglórias aqui. Não tem estímulos para levantar bandeiras que evocam a centralidade no homem. Não. Paulo está colocando aqui nos seus pequenos mandamentos agora uma condição que continua do verso 11, que continua do verso 10, que continua do verso 9, para que o crente agora evidencie ainda em práticas de vida uma forma piedosa de viver. Com 3 pequenos mandamentos, meus irmãos, Paulo diz que para a sua comunidade leitora, para serem persistentes. Sejam persistentes. Persistência é continuar. Continue aí. Continue caminhando, continue fazendo, continue vivendo. Mas aqui surge uma pergunta para nós. Paulo, ser persistente em quê? Persistente até onde? Persistente até quando? Até quando, Paulo, eu tenho que viver assim? Até como que eu tenho que viver assim? E a resposta de Paulo, ela está aqui na primeira sentença, no primeiro mandamentozinho aqui. Ele é o cerne desse verso. A sua persistência, irmãos que estão em Roma, está na esperança. O que ele diz aqui? Regozijai-vos na esperança. Os estudiosos do Novo Testamento, os comentadores aqui de Paulo, eles dizem assim: agora Paulo entra no momento em que ele vai falar das coisas eternas. Ele está falando de todas as perspectivas eternas, de tudo que é evangelho, mas agora ele tira os olhos dos irmãos dali de Roma numa centralidade vertical e obriga esses homens a olharem para o alto. Por quê? Porque a esperança está apontando para a glória eterna. Sabe o que Paulo está dizendo aqui com essa palavra? Vocês devem continuar com a vida de vocês, mas os olhos devem estar fitos nos altos, lá no céu, lá na glória. Por quê? Porque é por isso que nós esperamos. Esperança, meus irmãos, aqui no Novo Testamento, ela se repete por 53 vezes. E ela tem 6 variações ou derivações, que ela vem do termo eupizo. E agora, olha o que essa palavra traz como significado, principalmente aqui no verso 12. Esperança, aqui no verso 12, e em outras variações que são semelhantes a essa aqui, é aguardar com confiança por aquilo que é bom e benéfico. Paulo não está falando, sejam esperançosos por aquilo que vocês vão aproveitar e deslanchar na vida. Não, sejam esperançosos e tenham confiança por aquilo que é bom e benéfico. Esperança aqui é esperar de antemão por ser o primeiro a ter esperança. E aqui vem aquela imagem de cada um de nós, desses irmãos que estavam lá em Roma, que quando foram alcançados pela palavra do Evangelho e tinham uma vida totalmente tortuosa e totalmente direcionada pelas coisas do mundo, mas quando o Evangelho adentrou no coração, de antemão, em primeiro lugar, a maior expectativa que veio para o coração desses homens foi o céu.
Isso aconteceu com eles que estavam em Roma, aconteceu com cada um de vocês, com cada um de nós que estamos aqui nessa igreja, e acontece com qualquer ser humano nessa terra que é alcançado pela palavra do Senhor. Nós esperamos de antemão, é a primeira esperança que vem no coração daquele que agora é crente, a vida eterna. Esperança aqui é esperar por aquilo que não se vê. Aí nós lembramos, se eu não me engano, Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Não estou vendo as coisas se cumprindo, eu não estou vendo as coisas acontecendo, mas eu espero porque eu sei que vai acontecer. Nós não nos esmorecemos porque tem muitas pessoas que falam assim: rapaz, na época do meu tataravô já falavam da volta desse Jesus, na época do meu bisavô já se falava que Jesus iria voltar, e você ainda está preso nisso? Sim, porque isso é a esperança que move a vida do crente. E esperança aqui é esperar com intensidade por algo do futuro. Eu espero por aquele dia, porque ele vai acontecer. Nada é certo nessa vida, nada é certo, mas existe uma certeza nessa vida: qual? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. A esperança na vida do crente está relacionada com a vinda de Cristo. E é essa verdade que faz com que eu e vocês vivamos cada dia das nossas vidas, alegres, contentes, ou descontentes, ou difíceis, mas todos os dias nós esperamos para que isso se cumpra. E Paulo está dizendo aqui: regozijai-vos na esperança. Se existe uma característica viva na vida de um crente verdadeiro, é esperar todos os dias pelo arrebatamento. Né, Julião? Fazendo o que hoje aí, meu irmão? Esperando o arrebatamento. Vai acontecer, irmãos. A mente do crente, antes de estar aqui, ela está lá. A espera do crente, antes das coisas daqui, está lá. A alegria do crente, antes daqui, está lá. E a certeza daquilo que virá, a certeza do que é eternidade, não faz eu esmorecer diante das problemáticas dessa vida. Não pode. Os empecilhos, as injustiças, os problemas, a condição depauperada, os desfavores, as inimizades, qualquer situação ruim dessa vida não pode tirar um crente da esperança que é a vida eterna, a vinda do nosso Senhor. Mas isso não é só o que Paulo está falando. Como é que isso deve acontecer na vida do crente? O texto está dizendo assim: com alegria. Como é que o crente espera por esse momento? Com alegria. Com alegria, irmãos. Vocês têm noção disso? Olha o que o texto está apontando para nós. A palavra grega traduzida por regozijai-vos é tão intensa e expansiva quanto a palavra esperança. Por quê? A alegria aqui é uma intensidade, é uma felicidade, um regozijo de tal forma que você não encontra no coração dos homens. O homem não produz essa felicidade em termos de esperança. O que o autor está trazendo aqui como verdade do texto é que essa alegria é uma alegria que vem do céu e se comporta no coração do crente. O crente que vive em esperança alegre é aquele que está tomado pelo Espírito Santo. E se nós entendemos isso, nós podemos dizer que Paulo está dizendo bem nesse primeiro mandato, nesse primeiro pequeno mandamento dele, assim, vivam ou estejam, ou então fiquem plenamente felizes na esperança pelo que está prometido. Vivam plenamente felizes pela esperança do que está prometido. Pastor, e o que está prometido? Jesus está voltando. O reino dos céus está chegando. Sabe como é que esse texto é tão intenso? Quando você olha para a vida de Jesus,
Depois que ele sai do batismo, depois que ele é batizado, quando ele começa o seu ministério, a palavra dele é assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As outras alegrias são muito bem-vindas. Se são bem-vindas. Hoje o Maurílio ficou alegre, o Fluminense dele ganhou. É uma boa alegria. Mas antes dessa alegria, é a alegria da vida eterna. Os nossos filhos são saudáveis, nossa casa está bem, nós regozijamos. Mas antes dessa alegria, eu sou muito mais alegre pela vida eterna. Eu estou bem, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, estou tendo os meus recursos. Nossa, eu tenho motivo para estar alegre. Mas antes dessa alegria, existe uma alegria muito maior. A alegria da vida eterna. A alegria que um dia isso tudo aqui vai acabar. Um dia tudo isso aqui vai ser transformado. E o reino do nosso Deus vai ser instaurado por completo. Sabe por quê, irmãos? Porque se a nossa alegria for simplesmente nas coisas desse mundo, nós vamos ser muitas vezes mais tristes do que felizes. Porque tem dia que o Fluminense do Maurílio não ganha, e aí fica difícil. E se ele não tiver a alegria da vida eterna, nada mais funciona. Tem crentes que estão passando por doenças e doenças e doenças. E se a alegria deles estiver diante da felicidade de ter saúde, se a alegria for no dinheiro, no dia que a conta corrente estiver vazia, que buraco! Não existe coisa nenhuma nesse mundo que pode tirar a alegria da esperança no coração de um crente. E é o que o Paulo está ensinando para essa igreja. Sejam plenamente felizes no que vocês esperam do que está prometido. Nada tire essa alegria. Um exemplo disso, meus irmãos, do que essa palavra é usada dessa mesma forma, está lá em Romanos 5, verso 2. Olhemos aí na palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 2. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória eterna. A nossa alegria está na eternidade. A nossa esperança está na eternidade. Mais uma vez no livro de Romanos, agora no capítulo 15, verso 13. Capítulo 15 de Romanos, verso 13. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós não vamos desperdiçar as alegrias dessa vida, mas elas são sempre secundárias. Como Paulo incentivou e ensinou nessa carta, não desperdice as felicidades os momentos bons dessa vida, mas alegrem-se profundamente na esperança. Meus irmãos, o que o Espírito Santo faz no coração de um convertido é que ele olha em primeiro lugar para o porvir. Eu falei isso no início da palavra. Até então, quando nós estávamos no mundo, até então, quando os prazeres dessa vida eram o norte a qual a nossa bússola apontava, tudo resumia-se em relação a isso. Mas quando o Espírito Santo tira a palavra do Evangelho que está presa no ouvido e traz para o coração, a primeira atitude daquele que era perdido e agora é crente, ele olha na esperança do perdão. Ele agora tem respostas para a vida eterna. Ele tem respostas para aquilo que ele não consegue mais ver, o qual era nebuloso antigamente. Aquele agora que é convertido, a primeira, a maior e a melhor certeza é: eu sou salvo em nome de Jesus. Irmãos, não tem maior riqueza do que essa. Não tem certeza, não tem riqueza melhor do que essa. Por quê? Porque agora eu entendo para onde eu vou, com quem eu viverei, quanto tempo ali eu passarei e o quanto que eu tenho que esperar por isso. Dessa afirmação nos surgem duas certezas. A
Paulo está por alguns instantes incentivando os irmãos a permanecerem com os olhos fitos nos céus. Paulo não está tirando os irmãos da realidade da vida deles. Paulo não está distraindo esses irmãos dessa igreja da realidade que eles vivem lá. Mas ele está dizendo assim: ei, olha para o alto. Fitem os olhos de vocês na glória eterna. Continuem perseverando na esperança, porque vai se cumprir. Não tirem os olhos de vocês do céu, porque aquilo que foi prometido vai acontecer. Em breve o Senhor virá para buscar vocês aí. Nossa, que choro gostoso, hein? Quando eu vejo isso, eu lembro do texto do livro do R.C. Sproul, quando ele fala, o título do livro é Como Viver e Agradar a Deus. Sempre aconselhamento eu dou o conselho para que os irmãos comprem esse livro e leiam. O resumo desse livro é assim: ele diz que o crente é um mochileiro. O que é um mochileiro? É alguém que tem uma mochila pronta para caminhar as estradas dessa vida e preparado para ir embora daqui. Ele não tem morada certa. O crente não tem morada certa. Isso aqui não é a sua casa não, irmãos. Então você tem que estar preparado, porque daqui a pouco o Senhor vai te chamar para voltar para sua casa. Que alegria, que satisfação! O Eugênio Peterson, traduzindo ali o Salmo 119, tem um versículo que ele fala assim: Senhor, eu estou com saudade de casa. O crente é um mochileiro preparado para ir embora todos os dias. Não tem boleto que me faça perder a alegria da salvação. Não tem ganho nenhum que me faça perder a alegria da salvação. Não tem distração de felicidade nenhuma desse mundo que me faça tirar as mochilas das costas. Porque eu sei que a qualquer momento eu estou indo embora daqui. Eu estou voltando para casa, para os braços do meu Pai, que me espera para a eternidade. Essa é a maior alegria que deve ter no coração de cada um de vocês. Esperem por esse momento. Mas o texto não fica por aqui. Ou seja, Paulo está dizendo para esses irmãos: olhem para o alto e esqueçam todas as coisas. Mudem-se para uma chácara, para uma fazenda, para uma ilha, e ficam reclusos ali para que vocês fiquem só esperando por isso. Paulo não fala isso em momento nenhum. Paulo não está incentivando que nós nos soneguemos das responsabilidades do dia a dia. E é aqui que vem a complexidade. É manter-se esperançoso diante de um mundo perverso. Um mundo cheio de tentações. Já perceberam quantas tentações que vêm nos seduzir todos os dias? Essa esperança nos faz andar por sobre as tentações, fugindo das tentações, nos afastando das tentações, porque os prazeres que elas trazem para nós são passageiros, são momentâneos. É trocar a eternidade por alguns minutos, por algumas horas, por alguns segundos. É infrutífero, irmãos. O prazer de descarregar a ira, nossa, como é bom. Nossa, quebrei tudo, derrubei tudo, falei o que eu tinha que falar. O irmão, durou alguns segundos. Você troca isso pela vida eterna. São os prazeres do adultério, da prostituição. São alguns minutos, são alguns instantes. Você trocou a vida eterna, você trocou a esperança eterna por causa disso. Não tem lógica, não bate, é incompatível. Os prazeres de ficar rico e ser e ter, passa muito rápido, irmãos. Aí são diante desses prazeres que Paulo fala assim: vocês têm que passar por cima dessas coisas. Vocês não devem se entregar a essas coisas. E até mesmo diante dos prazeres que são plausíveis para vocês, vocês não podem se perder neles, porque a esperança é muito maior do que todas essas coisas. E com isso Paulo chama a igreja de Roma dizendo assim: olhem para o alto, mas vivam a vida que foi proposta para vocês. E isso chega para nós nos dias de hoje. Sejam responsáveis, irmãos.
Acordem cedo. Vão dormir tarde. Paguem as contas de vocês. Vão estudar, vão trabalhar. Vão lutar contra o leão que está aí para devorar vocês. Vão encarar os desafios da vida, as injustiças da vida. Levantem a cabeça. Vamos correr atrás. Vamos produzir. Vamos ser um povo produtivo. Vamos ralar. Vamos experimentar dos prazeres das coisas boas sem perder tempo com elas excessivamente. Porque nada disso pode me distrair do céu. E é aí que fica difícil. É aqui que nós temos que entender que o Senhor Deus tem nos chamado para o equilíbrio. Sermos pessoas equilibradas. E hoje é difícil você encontrar um crente equilibrado, comedido. Quando se entrega alguma coisa, vai demais para ela e não consegue perceber que existe algo muito maior do que isso. E aí o que eu estou chamando vocês para isso, sejam equilibrados, sejam sensatos, coloquem os pés no chão, não fiquem no mundo da lua, não voem com essa sociedade, eles não têm fim para eles eles têm que conquistar tudo aqui, por quê? Porque depois que morreu acabou tudo. Não, irmãos, aqui é passageiro, aqui é temporário, nós estamos voltando para nossa casa, é para lá que nós estamos nos preparando aqui, isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar, existe um porvir para a igreja de Cristo, então, agora é maratona. Maratona é uma corrida lenta, mas que é longa, não é uma corrida de 100 metros. Nós estamos chegando numa situação que parece que está se tornando exemplo para as coisas de hoje, são totalmente espúrias aos olhos do Senhor, nojentas, asquerosas, não pode estar perto de nós temos que estar sobre isso aí, meus irmãos, porque a alegria da esperança deve ser maior do que tudo. Mas Paulo continua aqui no verso 12. No verso 12, Paulo continua dizendo assim: regozijai-vos na esperança. E agora o pequeno próximo mandamento de Paulo é esse aqui, ó: sede pacientes na tribulação. O termo pacientes aqui, irmãos, no grego ele é muito intenso. É permanecer firme, é suportar corajosamente, aguentar a pressão. Ou seja, ser paciente aqui no contexto que Paulo está falando é você suportar corajosamente o que você está passando, independente do que seja. Mas Paulo, eu tenho que ter a cabeça com a esperança na vida eterna. O que isso tem a ver? Tudo! Porque passar por provação está dentro do pacote. Então seja paciente, seja perseverante, permaneça. E ser paciente é suportar, aguentar pressão. Parece que contradita, com a educação que nós estamos dando para os nossos filhos. Olha, pais, você vai para uma reunião de pedagogos, Papai, mamãe, não coloca pressão no seu filho, não. Olha, papais, os filhinhos de vocês são joias. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer... Olha, vocês têm que facilitar a vida dos filhos de vocês. Olha, vocês têm que fazer isso, você tem que fazer... Irmãos, aonde que isso está na palavra de Deus? Aonde, irmãos? Que conversa é essa? Que evangelho infernal é esse? Isso não existe, irmãos. Os nossos filhos vêm cheios de pecados, cheios de erros, cheios de limitações, cheios de egoísmo, cheios de vontades próprias. E nós nos tornamos adultos feios, horrendos, bubosos. E não pode. Paulo está falando aqui, irmãos, de forma clara, sede pacientes na tribulação. E essa paciência é alguém que suporta coisas pesadas. Eu não posso colocar meu filho sob estresse. Meu filho tem que fazer o que quer. Irmão, seu filho daqui a uns anos, ele vai passar por diversos tipos de estresse nessa vida.
Se você não colocar ele no estresse hoje, amanhã ele vai se perder. Culpa sua. Culpa sua. Quantos homens barbados nos dias de hoje não aguentam ficar 30 minutos diante das suas responsabilidades? Ai, porque eu não aguento. Ai, haja paciência. Ai, eu não suporto, eu não fui feito para isso. Aí você olha a criação de um homem desse, era o papai e a mamãe bajulando em tudo. Não, irmãos. Daqui a um dia os seus filhos vão estar tendo que fazer coisas que são cansativas demais. E na escola decente, num trabalho decente, ninguém vai olhar para o seu filho e vai falar assim: eu compreendo que você não teve essa educação, você não pode passar por estresse, eu vou aliviar para você. Aonde, irmãos? Aonde? Aonde que nós, nos dias de hoje, encontramos pessoas e instituições sérias que olham para nós e falam assim: eu compreendo vocês, eu vou facilitar para vocês, vou dar toda não, tenha paz. Não. Aonde, irmãos? Aonde que isso acontece? E aí eu pergunto para vocês: Deus faz isso? Deus faz isso com seus filhos? Deus não faz isso com seus filhos. Oh, meu filho, calma, papai está aqui. Papai está aqui, vai dar, eu vou controlar tudo. Calma, não precisa colocar o seu cabelo para ficar branco, não. Estou controlando tudo. Você é a menina dos meus olhos. Não, irmãos, Paulo está dizendo assim: ó, suportais, sede paciente na tribulação. E essa paciência é carregar cargas pesadas. E quando você olha a tribulação é aperto, é esmagamento. O que Paulo está trazendo aqui nesse segundo pequeno mandamento é aguentar aperto, pressão de todos os lados. Aquele que olha para o alto esperançoso é aquele que concomitantemente aguenta os apertos da vida e as pressões que vêm de todos os lados. Por quê? Porque esse é mandamento bíblico. Sede pacientes na tribulação. Paulo poderia trazer uma palavra de esperança e de conforto aqui. O Senhor não permitirá que vocês passem por qualquer mal. Lembre-se, a vida eterna está chegando. Então já vai ser fácil aqui para que vocês entrem numa vida tão fácil quanto a que vocês estão vivendo. Fiquem tranquilos aí em Roma. Paulo não falou isso. Paulo poderia ter falado assim: nós somos detentores das vitórias, Cristo já morreu por nós, vai ser só alegria, vai ser tudo fácil, vai ser tudo muito bom. Fiquem tranquilos, vai ser só maravilha, só continue olhando para o alto. Paulo também não falou isso. Paulo poderia ter falado assim: ó, nós não podemos aceitar coisas ruins e coisas difíceis. Deus não pode deixar isso acontecer com a gente. Ore determinando. Eu determino a vitória agora, e é em nome de Jesus. É meu direito, eu determino isso agora, só tem que fazer isso agora. Paulo também não falou isso. Uma pergunta tem que surgir para mim e para vocês: por que Paulo não falou essas coisas? Sabe por que Paulo não falou isso? Porque Paulo estava cativo ao Espírito Santo. Por estar cativo ao Espírito Santo, nós podemos completar o que Paulo está falando. Paulo está falando assim: alegremente. Aí é o verso 12, olha o que Paulo está falando: festivamente estejam esperando pela vinda de Jesus e aguentem as pressões com coragem e com firmeza. É isso que Paulo está falando. Nós podemos traduzir esse texto dessa forma: aguentem as pressões com coragem e firmeza, porque o nosso bom Cristo está voltando. Vai ser difícil pra caramba aí para vocês. Vocês vão passar muitos apertos, mas aguentem a pressão, porque a esperança é a nossa persistência. Vai passar. Tem aquele filme, o Apóstolo Paulo, se eu não me engano, é do Netflix. Paulo de Tarso? Saulo de Tarso, isso mesmo. Tem uma parte lá na frente em que Timóteo está lá na arena e ele vai entrar com as pessoas. Aí parece que as pessoas estão assim, sabe, espavoridas pela situação. E essa palavra veio, que eu falei que agora veio, e ele falou assim: calma, vai doer só por alguns instantes, vai ser difícil. Nós vamos passar por... Aí vem bucha aí para cima da gente.
mas já já nós estamos com Ele. É a maior verdade que nós temos. Irmãos, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês vão passar por injustiças que você não vai ver Deus vindo te socorrer diante dessas injustiças. Vai parecer Jó, é pedrada de todo lado. Senhor, que Paulo está falando assim? Calma, persista, continue. Por quê? Porque é a esperança que é a locomotiva que te conduz, é a vida eterna, irmão. Viva esse momento, aproveite para crescer, aproveite para ser cada vez mais crente, aproveite para ser cada vez mais pululante diante do Senhor. Tem 2 exemplos nas Escrituras, aliás, um exemplo na Escritura que nos mostram a intensidade do que é viver isso. A gente olha para essas situações e a gente não tem muito entendimento do que é viver isso. O que é você passar por situações difíceis e injustas em nome de Cristo e você simplesmente continuar a sua caminhada? Olha na Bíblia de vocês, no livro de Atos, capítulo 5, verso 17. Livro de Atos, capítulo 5, verso 17. Capítulo 5. O verso é o 17, ele vai até o 42. Olha o que diz aí, meus irmãos. Levantou-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. E conduzindo-os para fora lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Nós observamos que por inveja eles foram presos. O Senhor não livrou eles de serem presos, mas dá liberdade da prisão. Mas não é liberdade para falar assim, agora fujam, porque a perseguição vai continuar. Aqui não, aqui o Senhor fala assim, saiam e vão lá para o templo. Fazer o que, Senhor, no templo? Pregar. Ué, mas eu fui preso por causa da pregação. Vão para o templo pregar. E aí o texto continua. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando. Olha que loucura. Mas os caras saíram lá do cárcere sem explicação. Sentinelas estão do mesmo jeito, as portas estão trancadas, só eles não estão lá dentro. Eles ficaram perplexos, mas a Bíblia fala assim, eles estão pregando. Trouxe parafuso para esse povo. Por quê? Quem está preso, quem está sendo injustiçado, quer fazer, não, eles estão pregando o evangelho. E o texto continua. Nesse interim, verso 26, nisto indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses 2 versos mostram para nós, leitores atentos da Escritura, que os apóstolos estão fazendo simplesmente o que é correto, o que vem da parte do Senhor, e eles estão sofrendo perseguições por causa disso, e eles não vão parar. O que os apóstolos responderam? Importa obedecer a Deus do que os
homens, e vão continuar a pregar. Agora o verso 30: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que outorgou aos que lhe obedecem. Agora do verso 33 e diante diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Olha onde que nós chegamos aqui na ira desses homens. Eles ficaram irados e queriam matar os discípulos. Só que aqui o Senhor Deus levanta alguém com sabedoria, alguém que é comedido. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Nós não vamos matar vocês não, só que vocês vão levar açoite. O que é isso aqui, irmãos? Injustiça. Veio uma palavra que Deus travou, usando da sua providência, que os seus discípulos fossem mortos. Mas esses caras eram endemoniados. Eles falam assim: vocês estão libertos, mas olha aqui, foram açoitados. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio. Como? Olha o termo que Lucas usa aqui: regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Como é que nós temos que nos reagir, irmãos, diante das demandas dessa vida? Pacientes, continuando no meio da tribulação, mas totalmente alegres e festivos, porque estamos sofrendo por causa do nome de Jesus. O texto continua e nós vamos aqui para a partezinha final do verso 12, a qual nós continuamos, e Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aí Paulo está dizendo para esses irmãos ali em Roma: como é que vocês vão conseguir passar por tudo isso? Como é que vocês vão conseguir viver tudo isso? Em oração. É por isso que a oração talvez seja uma das práticas, ou é a prática mais importante na vida de um crente. Dedicação à oração. E é uma das práticas mais esquecidas pela igreja. A reunião de oração, quantas pessoas participam? Você pergunta para as pessoas: e aí, você está em oração junto com a sua família? Pastor, essa semana foi difícil. Você fala: puxa, será por quê? E Paulo fala assim: todas essas coisas vocês devem passar sendo perseverantes na oração. A palavra perseverantes usada aqui por Paulo, nesse contexto, ela é forte. É continuar a fazer algo com grande empenho, com a possível implicação de que é feito apesar das dificuldades. Paulo está dizendo assim: apesar de todas as coisas, continue em oração. Paulo está difícil, Paulo está insuportável, continue orando. Paulo, as coisas aqui em Roma estão impossíveis, continue orando.
Permaneçam orando, porque o escape, a graça de alguma vitória, a graça de algum alívio vem da parte de Deus. Isso chega a nós, irmãos, chega a nós. Estejamos em oração. Olhem na Bíblia de vocês, Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios capítulo 6, verso 18. Olha o que Paulo instrui aqui a igreja de Éfeso: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, como é que nós temos que praticar todas essas coisas? Como é que nós temos que continuar a nossa caminhada? Em súplicas e orações. A vida do crente é oração, irmãos. É oração. Deixa eu trazer um exemplo que aconteceu comigo. Certa feita o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que orar por uma pessoa ali perto do meu local de trabalho, uma pessoa conhecida. E eu não entendi o porquê, mas o Senhor colocou no meu coração e me conduziu com veemência a orar por essa pessoa. E eu continuei orando. Passou dias, eu orava por essa pessoa, e orava, e orava, e orava. E o Senhor não me deixava quieto para que eu parasse de orar por essa pessoa. E eu pensei assim: essa pessoa vai encontrar Cristo. Essa pessoa, o Senhor deve quebrar o coração dele, vai ser um crente. Porque era uma pessoa perversa. E é uma pessoa perversa ainda. Diante da situação do pastorado, diante da situação do aconselhamento, eu estava num momento de um esfriamento, situação difícil. E o Senhor fazia com que eu continuasse orando por aquela pessoa. E eu não entendi, eu só orava. Chegou um determinado momento que eu não senti mais da parte de Deus que eu tinha que orar por aquela pessoa. E a situação continuava ainda muito letárgica na minha vida. Algumas demandas, algumas decepções, alguns problemas. E eu não entendi, parei de orar por aquela pessoa, passou-se tempos. E no dia eu vim entender o porquê. Um colega estava no ambiente de trabalho dessa pessoa e disse que ele estava lá trabalhando, e de repente chega um rapaz, chega para ele e fala assim: fulano, você é a pessoa fulana de tal, não é? Sou eu mesmo. Ah, beleza. Saiu. Aí passou uns 10 minutos, o rapaz voltou. O pessoal percebeu que ele estava armado. Aí ele voltou e ficou um pouco assim, distraído, sentou, falou assim: rapaz, você é o fulano de tal, não é? Sou eu mesmo. Você trabalha, há tempos atrás você trabalhava com transporte de tal coisa, não é? Não. Mas você não é o fulano? Sou eu. Mas não era você que transportava mercadoria assim? Não, a minha vida inteira eu trabalhei com isso e com aquilo. Mas você não é o fulano que é o marido da Beltrana? Não. Você não é o fulano que... Não. Diz que na hora o rapaz pegou a arma, colocou em cima do balcão e começou a chorar. Falou: meu Deus, eu ia te matar agora, cara. Eu ia te matar agora. Agora eu não sei porquê, que na hora que eu vim aqui para te matar, eu senti a vontade de esclarecer quem era você. Pai, me perdoa. Olha só. E aí eu percebi que Deus não precisa mostrar nada para mim, mas Ele foi tão gracioso que na vida de ímpios Ele mostrou que Ele que controla todas as coisas não precisa da minha oração, mas Ele precisa entender que quem precisa orar sou eu. E eu comecei a entender na minha vida que essa palavra que Paulo ensina, ela é totalmente verdadeira. Diante das situações mais difíceis, das melhores situações, eu tenho que, como crente, permanecer, perseverar em oração. Não existe outra prática primária na vida do crente, é oração. Não é sem motivo que a nossa geração de crentes é tão frágil, é tão dependente de homens, é tão dependente de instituições, porque acredita em qualquer coisa. Meus irmãos, nós temos que crer na providência do nosso Deus. É Ele que controla, é Ele que faz, é Ele que rege, é Ele que domina, é Ele que comanda todas as coisas. É por causa disso que nós fechamos aqui esse verso 12, fazendo a nossa tradução com todo respeito e com todo medo, com todo receio de estar errando, mas nós podemos dizer que o verso 12 pode ser escrito assim: alegremente,
ou festivamente, estejam esperando pela vinda de Jesus. E aguentem as pressões com coragem e firmeza. Tudo isso com toda intensidade de oração. Sejam intensos e que o Senhor Deus enche vocês de graça. Para que nós possamos fechar o sermão de hoje, 3 ensinos Paulo traz nesse verso 12. Os crentes devem manter seus olhos no alto, esperando Cristo voltar, todos os momentos da sua vida. Isso serve para vocês, irmãos. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ter como crente, pastor? Esperança, porque Ele vai voltar. Os olhos devem estar fitos nos céus. Você deve estar com sua mochilinha pronta, porque você vai embora. Eu não consigo lembrar o verso, mas não esqueça até hoje a tradução do Eugênio Peterson. Eu estou com saudade de casa, pai. Já vou embora. Acabaram as dores, acabou a lágrima, acabou o sofrimento, acabou a desesperança, acabaram as injustiças, porque Ele me buscou. Quando um crente morre, tem um peso da dor, saudade, mas tem uma alegria que fica predominante no coração de cada crente que está ali participando daquele ofício fúnebre. Esse irmão agora está em festa. Cumpriu-se nele, ele foi embora, voltou para casa. O segundo ensino aqui do sermão de hoje é este: a espera pela vinda do Senhor não pode nos fazer sonegar as responsabilidades dessa vida. Nós temos que ser os mais prudentes em tudo que nós fazemos. Nos nossos juízos, nos nossos negócios, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Nós temos que manter uma vida ilibada, nós temos que manter uma vida pudica diante dos olhos do Senhor, para que Ele seja glorificado com tudo que nós fazemos e com tudo que nós somos. E sempre olhando por alto. Todo momento você olha para o alto e fala: ô Senhor, é agora. Ô Senhor, é esse momento. Volta, Jesus. Maranata, Maranata, acaba com isso aqui, Senhor, volta agora, Senhor, Maranata. E o terceiro ensino é esse: tanto a esperança quanto os desafios do mundo devem estar sob oração. Arrisco-me dizer isso, mas eu acho que eu não estou muito errado, não. Não é difícil nós sermos fervorosos em oração nos momentos difíceis, porque só resta oração. É na hora da bonança que é difícil, é na hora das festas. É por isso que o sábio Salomão disse que há maior proveito na casa do velório do que na casa das festas. Nas festas, só contentamento, é só alegria, mas no velório não, é um momento de reflexão. Então, meus irmãos, eu sei que na hora da dificuldade vocês vão buscar o Senhor, mas na hora da bonança, que a intensidade seja tanto quanto, porque senão no seu coração você está dizendo assim: isso aqui é o meu Deus, eu não preciso do Senhor que não seja para isso aqui. Que o Senhor Deus tenha falado ao meu e ao seu coração aqui, tendo como base o verso 12, capítulo 12 de Romanos. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por esse momento. Agradecemos ao Senhor pela ministração da Tua palavra e rogamos a Ti, Senhor, que essas palavras que o Senhor falou no nosso coração brotem com práticas de vida, que nós possamos, Senhor, estarmos esperançosos pela Tua vinda. Nós possamos continuar perseverantes, Senhor, nas nossas responsabilidades, e que possamos ser crentes, homens e mulheres que se dedicam à oração, que confiem no Senhor acima de todas as coisas. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.